O centroavante Pedro Raul pode voltar para o Goiás no ano que vem? No vídeo de hoje quero responder uma pergunta de vocês, que eu vi muita gente associando, por exemplo, agora o Jair Ventura está de volta ao Goiás, será que, o Pedro Raul foi artilheiro do Goiás no Brasileirão, vice-artilheiro daquela temporada geral, com o Jair Ventura no comando. Que isso pode ajudar? Claro, a gente não pode mentir não. O que já disse o Lucas Andrino em relação a esse assunto, o salário do Pedro Raul lá no Corinthians, onde assim, o Corinthians topa um empréstimo envolvendo esse jogador. Da mesma forma, eu quero falar com vocês sobre outras opções no mercado brasileiro para essa função de um camisa 9. Quem compensa o Goiás ir atrás, por exemplo, neste momento da temporada, o Atlético Paranaense que foi rebaixado, tem alguns jogadores por lá que, no meu entendimento, podem ser opções plausíveis também para o ano que vem. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, a ajudar a gente a chegar nesta marca de 15 mil inscritos, que é a nossa próxima meta no YouTube do Goiás News, e faça a sua aposta também com a SeguroBet. Lá você começa a palpitar a partir de R$ 5 via Pix, sem nenhuma burocracia, com um monte de vantagens, um site 100% seguro e registrado em solo brasileiro, então você pode apostar com segurança e credibilidade com a SeguroBet. Todas as odds, não só do futebol brasileiro, mas internacional, você encontra por lá. O link na descrição do nosso vídeo, beleza? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o cenário envolvendo o centroavante Pedro Raul, jogador que hoje defende o Corinthians, tem 28 anos de idade, e a excelente passagem dele pelo Goiás, marcando 19 gols em 34 jogos na Série A, o que é um verdadeiro absurdo. Ele só não foi o artilheiro daquele ano por conta da excelente fase também do argentino Cano no Fluminense, que acabou sendo goleador geral. A título de comparação, nessa temporada, os dois artilheiros, o Yuri Alberto e também o Alejandro, com 15 gols marcados. O Pedro Raul, eu vi muitos torcedores perguntando o seguinte, o Jair Ventura está de volta ao Goiás, né, após aquele excelente ano de 2022. Claro, o Goiás ficou na 13ª colocação, não estou querendo dizer que o Jair Ventura é o Guardiola, que foi uma campanha igual a do Cuca de 2003, mas a gente também tem que fazer as comparações e pontuar o quão limitado era aquele elenco do Goiás que conseguiu ficar sem sustos na tabela de classificação. Jair Ventura está de volta e alguns torcedores perguntando, e aí, compensa? Será que o retorno do Jair Ventura pode ajudar, por exemplo, o Pedro Raul retornar ao Goiás? Olha, sendo franco aqui com vocês, se o Goiás estivesse na Série A do Campeonato Brasileiro, esse retorno seria assim algo bem possível para o ano que vem. Por que eu digo isso? Não é algo certo, não, apenas uma sensação minha. Pedro Raul na Série B não compensa para ele, tá? Este é um cenário básico. Mesmo o Goiás tendo até uma condição financeira de contratar um jogador deste nível, Goiás que está de olho no mercado sul-americano para a chegada de um novo camisa 9, já gravei um vídeo falando sobre esse assunto, vou deixar para vocês na tela final. O mercado do Pedro Raul é muito grande, tanto na Série A quanto também no futebol do exterior. Financeiramente falando é o seguinte, o Corinthians ele pagou mais ou menos 25 milhões de reais para contar com Pedro Raul. Ele tem vínculo por lá até dezembro de 2028 e um salário de 700 mil reais mensais. Então quem quiser contar com Pedro Raul para o ano que vem terá que pagar pelo menos metade desta quantia. Há outros interessados, principalmente no futebol asiático, até o momento sem nenhuma proposta oficial para o Pedro Raul, que acabou sendo uma decepção nesta atual temporada. Então os valores são esses. Uma vantagem, vamos colocar assim, que o Goiás pode ter em relação, por exemplo, ao Pedro Raul, é porque o Corinthians, obviamente, sendo um salário semelhante, né? Vamos colocar assim que o Corinthians top dividir meio a meio o salário. Né? Essa opção de empréstimo, inclusive, já foi discutida e aceita. O Corinthians aceitava, por exemplo, um empréstimo do Pedro Raul na metade do ano, uma proposta que acabou não aparecendo. Para 350 mil reais mensais, dependendo do cenário, o Goiás pode tentar chegar próximo a isso. Tá? Claro que é um valor muito alto, muito salgado, algo próximo do que recebia o Thiago Galhardo nesta atual temporada. Eu não faria esta contratação, por exemplo, nesses valores. Eu acho que o Goiás pode sim trazer um centroavante semelhante ao Pedro Raul por mais ou menos 150 mil, tá? 150, 180, 200 mil, vai depender do negócio. Mas, a título de comparação, seria um salário próximo ao que o Goiás ofereceu para o Luiz Fernando, né? Mais ou menos 260 mil, o que recebeu o Galhardo por aqui no clube também, e já tem nessa identificação. E claro, o Corinthians preferiria, por exemplo, emprestar o jogador para um clube que não será o adversário dele na Série A do ano que vem. Isso é claro. É melhor o Corinthians emprestar para um clube da Série B ou no futebol internacional, dependendo dos valores, claro, do que, por exemplo, reforçar o Santos, né? Um empréstimo, por exemplo,
na próxima temporada. Algumas informações vindas também do Recife dá conta de que o Pedro Raul está no radar do esporte para a temporada que vem. Pode deixar a sua opinião. O que eu tenho de informação é que o Goiás não procurou o Pedro Raul, tá, para o ano que vem, mas o Lucas Andrino gosta do jogador, já deu até uma entrevista na Band News falando sobre esse assunto. Ó, abre aspas, eu peguei esse corte lá no portal Esmeraldino. O Corinthians fez um movimento financeiro muito importante para a vinda do atleta, se não me engano, 5 milhões de dólares. Existe um salário acordado com o Corinthians muito importante e existe uma grande expectativa sobre o jogador que recém chegou ao clube. Então não é simples esse movimento, até porque o jogador graduou um nível muito alto dentro do mercado, tá? Foi isso que garantiu o Lucas André. Naquele momento de chegada ao Goiás, também garantiu que não foi procurado. O Pedro Raul não foi procurado naquele momento. Então ficaria mais, né, nesse cenário de possibilidades. O Pedro Raul, que se deu bem nas mãos do Jair Ventura, né, lá em 2022, 40 jogos pelo Goiás, 12 vitórias, tendo o vice-artilheiro do campeonato. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa sobre esse cenário para o ano que vem também. Lembrando que para você fazer a sua aposta é com a SeguroBet. Lá você começa a palpitar a partir de R$5 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo e no QR Code aparecendo na tela. Com todas as cotações dos jogos desta tarde de quarta-feira na Champions League. Vitória do Atlético de Madrid, pagando 1,08 a cada real apostado. Do Arsenal contra o Mônaco na cotação de 1,34. Vitória do Benfica contra o Bolonha a 1,60. Acho que o Milan também vence, né? O Estrela Vermelha em casa na cotação de 1,30 e vitória do Feyenoord contra o Sparta Praga a 1,41. Tem outros jogos também com cotações altíssimas, ó, Juventus e Manchester City, Borussia Dortmund e Barcelona. Nesse bilhete que eu selecionei aqui, por exemplo, ó, nesta múltipla cotação, está numa cotação de 4,25 a cada real apostado. Vamos colocar aqui que você aposte no total R$10 e este resultado aconteça, volta para você R$42,50. Lembrando, jogue sempre com responsabilidade lá na SeguroBet para você se divertir, apostar nos jogos, nos campeonatos que você curte, nas partidas que você está assistindo e muito mais. Um site 100% regularizado em território brasileiro. Não perca essa chance, convido você a conhecer a SeguroBet. O link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, beleza? E para finalizar o nosso vídeo de hoje, já que a gente está falando de opções caras, mercado sul-americano, camisa nova, então já que é para falar de jogador bom e caro, bora falar aqui também sobre uma opção do Atlético Paranaense, o Gonzalo Mastriani. 31 anos de idade, o que eu tenho de informação dele é o seguinte, ele tem um contrato longo por lá, o vínculo vai até o final de 2026, e um salário na casa de R$200 mil mensais. Das informações que eu busquei, é que ele recebia algo próximo disso no América Mineiro, e ainda teve um aumento salarial. Então, acredito que o Mastriani deve estar ganhando pelo menos algo na faixa de R$250 mil mensais, lá no Atlético Paranaense. Tá? Nesta temporada, 22 gols marcados e 5 assistências em 49 jogos. Claro que são números, sim, muito bons. Pelo Atlético Paranaense foram 16 gols, mas na Série A acabou decepcionando. De 21 jogos, só marcou 4 gols e foi titular em apenas 10 deles. Desta forma, há sim uma desconfiança, né, em relação ao atleta. Você pode observar que tem tempo que ele não consegue engatar uma sequência como titular, foi perdendo espaço no decorrer desta temporada. Última partida começando, né, os minutos iniciais, foi contra o Botafogo, ainda no dia 5 de outubro. No Campeonato Paranaense ele começou muito bem, na própria Série A, onde o Atlético Paranaense inicia o campeonato na parte de cima da tabela, mas acabou terminando de forma melancólica. Tem 31 anos, claro que com o rebaixamento do Atlético, muita coisa mudará para o ano que vem. É um nome que o Goiás pode ficar de olho. Claro que precisaria de uma compensação financeira, ainda mais que o Atlético Paranaense foi rebaixado, né, para a Série B do Brasileirão, é um adversário do Goiás no ano que vem. O Atlético pagou aproximadamente R$9.600.000 para ficar com o atleta em definitivo, que pertencia ainda ao América Mineiro. Achei valores até baixos, tá? O Vitória, por exemplo, estava de olho no jogador, mas o Vitória pagou 5 milhões no Janderson, atleta ex-Botafogo, aquele centroavante, e não teve coragem de chegar nessa faixa de 9 milhões para o Gonzalo Mastriani. No meu entendimento, muito mais jogador. Aqui está o mapa de movimentação nesta Série A do Campeonato Brasileiro. Pelo América ele chega em 2022, não jogou tão bem, né? Mas em 2023, apesar do rebaixamento do América, o cara foi espetacular. 11 gols em 24 partidas, além de uma assistência. Pode deixar a sua opinião, essa seria a minha indicação também, já que a gente comentou aqui sobre o Pedro Raul, um jogador que é mais barato, por exemplo, do que o Pedro Raul,
é o Gonzalo Mastriani. No meu entendimento, mais ou menos numa mesma característica. Bom no jogo aéreo, aquele centroavante que faz bem o pivô, não é um craque, não é um Walter, por exemplo, com grande recurso técnico, mas para a Série B, no meu entendimento, qualquer um seria uma excelente contratação. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 15 mil inscritos, que é a nossa próxima meta no YouTube do Goiás News, e fazer a sua aposta também com a SeguroBet. Lá você começa a palpitar a partir de R$ 5 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, beleza? Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!